Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, não é inscrito aqui no canal, me chamo Laís Rosa e o vídeo de hoje eu vou trazer 5 temas para o Enem 2018. Primeiro tema: educação alimentar e seus desafios. O Brasil, ele considera a terceira maior população com excesso de peso do mundo, perdendo somente para África do Sul e Rússia. O excesso de peso, ele está relacionado com o estilo de vida, o comportamento desequilibrado do consumo de alimentos calóricos e o sedentarismo. E vale ressaltar também que ela é uma doença multifatorial, está relacionado também com a genética, psicológico, metabólicos, entre outros fatores. Atualmente, o cardápio dos brasileiros eles têm sido mais quantidade do que qualidade. Vamos aqui voltar um pouquinho. Nas décadas lá de 70, 80, as crianças estavam abaixo do peso. As de hoje estão acima do peso, algumas. Antes, ou elas morriam, como acontecia muitas das vezes, ou elas continuavam e iam bem. As obesas não, porque aos poucos elas vão morrendo. Até chegar na idade adulta, elas acarretam a hipertensão, diabetes, uma série de fatores que não aconteciam antes, porque lá elas eram simplesmente desnutridas. E vale ressaltar também que as crianças elas estão mais sedentárias também por causa da internet. Elas passam mais tempo diante de uma tela do que fazendo atividades físicas. Tema 2: educação infantil versus tecnologia. Eu separei aqui uma reportagem, faz bastante tempo, mas eu separei e guardei ela, ó. Educação infantil, a tecnologia na escola. Eu achei essa matéria muito interessante, porque ela fala nessa questão de, assim, muitos pais se preocupam muito com o filho. Por exemplo, cuidado para ele não cair, cuidado para ele não tropeçar, um cuidado para ele não sair sozinho na rua. Um cuidado mesmo de pai e mãe. Mas esquece completamente quando a criança está diante de uma tela de olhar o que elas estão fazendo, o que elas estão observando, porque assim, diante daquela tela tem um mundo. Tem um mundo. Tem coisas boas, ruins, apropriadas, inapropriadas, pessoas boas, pessoas que têm outras intenções, e assim, tem de tudo. A internet em si, ela é muito boa, mas assim, tudo tem uma faixa etária. Por exemplo, jogos muito violentos. Uma criança de 2 anos não é apropriado para uma criança de 2 anos, jogos muito violentos. Então tudo tem uma faixa etária, tudo tem uma hora. E assim, a tecnologia também, ela acaba afetando na criança o quê? Por exemplo, em uma sala de aula, a professora passa uma atividadezinha, mas assim, a criança ela não consegue ficar quieta por muito tempo, porque a tecnologia ela acaba deixando a pessoa muito ligada à hora, fica se coçando às vezes até para chegar em casa e mexer no celular, tá diante daquele celular. Então a tecnologia ela acaba afetando essa parte de que a criança ela fica muito ligada a tempo, ela não consegue se concentrar por muito tempo em alguma coisa, ela tem que ficar o tempo todo. Então essa parte ela acredito que ela prejudica muito a criança, mas também tem coisas boas, coisas que ajudam realmente. E é isso. Tema 3: meio ambiente. No Rio de Janeiro, em 1992, aconteceu uma conferência onde mais de 170 países estiveram presentes. Onde, na ocasião, eles criaram um tratado de meio ambiente, chamado Rio 92, que foi o ano do encontro. Então, esse tratado, ele serve como um importante instrumento de conscientização.
O ser humano ele não entende que deve ter uma relação, uma conscientização. Porque assim, o ser humano ele age e a natureza simplesmente reage. De um lado, o ser humano ele vê a natureza como um objeto de recursos de uma fonte inesgotável. Enquanto a natureza vê o ser humano como o senhor, o dono, o poderoso. E assim, a educação ambiental, ela vai muito além de uma matéria escolar. É um processo permanente. 4. Música. Falar de música é certamente um tema muito agradável. Mas assim, de que forma o Enem colocaria a música? Sabemos que a música em si, ela não é uma matéria escolar. Implantar como se fosse uma matéria escolar, colocando músicas clássicas, contemporâneas em salas de aulas. Por exemplo, eu, Laís, amo ópera, aquela música teatral cantada, acompanhada de uma orquestra. Assim, eu amo particularmente, mas nem todo mundo gosta. Nenhuma música ou nenhum gênero musical vai ter a mesma reação, a mesma a emoção em uma frase de Walter Radon. Eu acho que não se fala Walter Radon, mas eu chamo Walter Radon, que diz que a música é o remédio da alma triste. E se caso caia esse tema, que tal falar de Chiquinha Gonzaga? Você não sabe quem é ela? Olha, ela nasceu no Rio de Janeiro, com 11 anos fez sua primeira composição, ela foi a primeira pianista de choro, foi a primeira a reger uma orquestra e foi a primeira compositora popular do Brasil. Mesmo ela sendo de família simples, ela conviveu com muitos membros da elite. Ela sofreu muita influência da música, da cultura e da música africana, tornando-se uma defensora atuante da abolição da escravatura. Eu acho a história dela assim, muito interessante. Se quiser pesquisar um pouco mais, fica a dica. Quinto e último tema é o sistema prisional brasileiro. O Brasil está entre os 5 países com maior população carcerária do mundo. E nessa obra de Michel Foucault, o ser humano retratado aqui, o seu corpo, ele era um instrumento de pena. Depois da abolição de chicotes e de ferro, o sofrimento físico e a dor do corpo, eles ficaram um pouquinho de lado. A dor ela foi anulada porque surgiu a intenção de ter resultados mais rápidos, ou seja, levando o ser humano à reflexão. A crítica ao sistema penitenciário da primeira metade do século XIX era de que é justo que um condenado ele sofra mais do que os outros homens. Muitas das vezes acontece de que, por exemplo, uma pessoa que furtou uma loja junto com um traficante, por exemplo, não tem que vai dar os dois na mesma cela. E assim, às vezes o preso quer cumprir a sua pena em paz e voltar para casa, mas muitas vezes ele não consegue porque não há uma política para isso. Agostinho Marx fala: se o castigo não é moderado, há excesso que a lei pune. Isso é bem verdade, porque muitas pessoas passam muito tempo preso, onde nem sequer a condenação preventiva eles têm. Enquanto as penitenciárias, elas poderiam fazer as prisões de centro de recuperação, levando projetos culturais, sociais, levando o ser humano a pensar, a refletir no que fez, porque se isso acontecesse, era evidente o término da superlotação. Esse foi os 5 temas, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comenta o que você achou. Alguma sugestão também de vídeo, deixar aqui embaixo que conforme for estarei trazendo. Então é isso, beijão, tchau, tchau.